para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Feche seus olhos, Pai. Nós, nessa noite, no nome de Jesus, nós trazemos o nosso coração cativo ao Senhor, a nossa mente cativa ao Senhor. Pedimos que a palavra do Senhor, que é transformadora, edificadora, possa ser ministrada ao nosso coração e que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos, ensinados, inspirados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um outro texto que conecta-se muito a esse texto, que eu gostaria que você também abrisse, por favor, que está lá em Filipenses, capítulo 4. Nós não vamos ler todo o texto, mas nós vamos falar algumas coisas a respeito desse texto. Filipenses, capítulo 4, por favor, Novo Testamento. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Gálatas, Efésios, Filipenses, ok? Então, abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Filipenses. Mantenha aberta aí, nós vamos compartilhar algumas coisas, e assim como a gente vai falando, você vai podendo observar. Mas, irmãos, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e perceber que algumas verdades da palavra, elas são transformadoras nas nossas vidas. Elas são libertadoras para nós. E é tão interessante a gente perceber que, se tem uma coisa que é extremamente importante para nós, é buscarmos sempre a presença de Deus. Buscarmos sempre a presença de Deus. Existem dois aspectos. Existe um aspecto que é o aspecto da fé. Existe um aspecto que é o aspecto da consciência da presença. Uma vez que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra do Senhor diz que quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo, ele vem e ele passa a habitar dentro de você. O Espírito Santo, ele mora em você. A presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus, ela é real dentro de cada um daqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia vai dizer bem claramente, lá no livro de Apocalipse, que o Senhor está à porta e bate. Se alguém abrir, se alguém ouvir e abrir, então Ele entrará e ceará com você. Então, no aspecto bíblico, a gente precisa entender que quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou abrindo o meu coração para que o Espírito Santo entre na minha vida e passe a morar, a habitar dentro de mim. No Velho Testamento, a palavra do Senhor, ela nos mostra que a presença de Deus, ela não era contínua, ela não era, permanente. Ela era em momentos. Quando Davi, lá no Salmo 51, ele vai dizer: Senhor, não retires o teu espírito de mim. Mais ou menos Davi está dizendo: não tire a sua presença de perto de mim, não saia de perto de mim, não me deixe, não me abandone. E então, quando Davi está dizendo isso, ele está dizendo claramente, numa expressão de que a presença de Deus, ela vinha e ela ia. Por vários momentos, a Bíblia vai dizer a respeito dos grandes homens de Deus, que a presença de Deus, ela vinha e ela ia. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Josué, foi assim com Elias, com Eliseu, com os grandes homens de Deus. A presença não era permanente, mas a presença ela vinha e ela ia. Depois que Jesus morre na cruz e o Espírito Santo nos é dado, a presença de Deus agora na sua vida não é mais essa presença de vir e ir, mas essa presença, ela é permanente dentro de você. Então, por mais que você talvez pense assim: eu falhei, eu errei, eu não fiz o que era certo, eu pequei. Por mais que talvez você possa ter áreas da sua vida que ainda não sejam totalmente alinhadas com Jesus, se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus, ele habita permanentemente dentro de você. Quantos tem um Senhor dentro de você que diga aleluia? Agora entenda, essa presença permanente, muitas vezes, ela precisa ser vivida pela fé. Porque há momentos que você vai dizer para você assim: eu não estou sentindo a presença de Deus.
Eu não estou sentindo que o Senhor está comigo. Eu não estou sentindo que o Senhor está me conduzindo. Então, muitas vezes você vai ter que entender que essa presença, ela é desfrutável através da fé. Você precisa crer. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba a voz dele, a direção dele, mesmo que nada aconteça no sentido de você sentir, não importa, a presença de Deus está dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Quantos creem, diga amém. Mas nós precisamos entender uma coisa também importante, irmãos. É muito importante para nós também perceber a presença, buscar a presença, a manifestação da presença. Nós a temos, mas é importante nós buscarmos essa manifestação. E o apóstolo, o Moisés, ele era alguém que ele buscava a presença. Ele não se contentava em saber que existia um Deus que poderia se revelar. Não, ele não se contentava. A Bíblia diz que a cada manhã, Moisés pegava a sua tenda, colocava nos ombros, saía fora do arraial, montava a sua tenda, e quando ele montava a sua tenda e buscava a Deus, a Bíblia diz que uma coluna descia, e no meio da coluna surgia uma voz, a voz de Deus. Então era a presença de Deus. Deus falando com Moisés, Deus trazendo direções a Moisés, trazendo direção ao povo, porque a decisão do coração de Moisés era de buscar a Deus. E aí nós precisamos entender, irmãos, que presença não pode ser só no aspecto da fé. Presença também precisa ser manifesta. Você precisa sentir a presença de Deus. Você precisa ter consciência da presença junto com você. Sabe, eu tenho... Na minha vida cristã, sabe, irmãos, ao longo desse tempo, eu ainda falho, não sou perfeito nisso, mas eu tenho sempre buscado diante de Deus, sempre que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou sair de casa, que eu vou pegar o carro, que eu vou em algum lugar, eu sempre oro e digo: Senhor, eu sei que a presença do Senhor está em mim, mas eu te peço, Senhor, revela a sua presença de uma forma sobrenatural, de forma que coisas que são impossíveis acontecerem, situações que são impossíveis ser revertidas, possam ser tocadas pela sua presença e milagres aconteçam. E muitas vezes, sabe, irmãos, esses dias eu estava indo num lugar, e aí era um lugar assim, muito difícil, de estacionamento, complicado, e minha esposa é uma pessoa que sempre, ou quase sempre faz isso, mas a gente estava indo num lugar, e aí eu dizendo para Deus: Deus, eu preciso chegar lá, e eu preciso de um estacionamento. E foi tão interessante, irmãos, porque assim, quando eu cheguei no local, deixa a água. A água é sinal de bênção, aleluia. Esquece a água. Olhe para mim. Está vendo? Qualquer coisa rouba a atenção da gente, né, irmãos? Oh, Jesus. Mas quando eu cheguei no local, foi tão interessante, porque eu estava chegando e um carro igual o meu saindo. E aí o Senhor falou comigo: a vaga é certinha que cabe o seu carro. Pode estacionar, mais ou menos assim. Eu vi assim, sabe aquela manifestação do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. E você pode dizer assim: ah, mas um estacionamento, irmãos, nós precisamos invocar a presença de Deus em tudo na nossa vida. Você precisa invocar a presença de Deus no seu casamento. Você precisa invocar a presença de Deus nos seus relacionamentos. Você precisa invocar a presença de Deus no seu GC. Você precisa invocar a presença de Deus no seu trabalho, na sua empresa, no seu dia a dia. Você precisa invocar a presença de Deus, dizer: Deus, se faça presente aqui, se manifeste aqui, se revele aqui, traga o seu poder aqui, se mostre poderoso aqui, porque eu preciso da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer, nesse texto de Filipenses, que a Bíblia vai dizer a respeito dessa presença. E eu queria falar do mesmo assunto, mas usando o texto de Filipenses agora. De manhã eu usei só o texto de Êxodo, por causa do nosso tempo, mas agora a gente pode ficar aqui até meia-noite, aleluia. Brincadeira. Ainda bem que tem uns que são muitos assim, me motivam muito. Quando vocês falam amém, eu fico tão entusiasmado, aleluia. Então pelo menos até às 10, glória a Deus. Mas Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 23, ele vai dizer uma coisa tão interessante, irmãos, do verso 1 em diante. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade,
vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes, que irmãos? No Senhor. Aí ele diz, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia. Elas estavam tendo discussão, brigando, tendo um probleminha ali entre as duas. Se tem irmãs brigando aqui na igreja, por favor, eu rogo a você que vocês possam viver em harmonia, no nome de Jesus, mas não tem brincadeira. Verso 3, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. E os seus nomes estão no livro da vida. Verso 4, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para aqui. Presta atenção, o apóstolo Paulo está dizendo assim, qual é o grande problema da humanidade? Qual é o grande problema que nós enfrentamos hoje, irmãos? Uma coisa com uma palavrinha muito pequena, chamado ansiedade. Diga ansiedade. Quantos têm vivido uma vida de ansiedade? Você sabe, ansiedade, irmãos, faz com que muitos cristãos percam a alegria. A ansiedade faz com que muitos cristãos vivam uma vida distante do propósito de Deus. A ansiedade te afasta do propósito original de Deus para a sua vida. A ansiedade te faz engordar, ou te faz emagrecer. A ansiedade te faz perder os cabelos. A ansiedade te faz roer unha. A ansiedade te faz perder a paz, a sua alegria. A ansiedade é algo que tem consumido a vida de muitas pessoas. E sabe o que é a ansiedade? A palavra ansiedade, no original, na verdade, irmãos, ela vem do latim, que significa, na verdade, angústia. Consumir-se. E por que muitas vezes a ansiedade ela toma conta da nossa vida? Porque nós não temos muitas vezes consciência da presença. A ansiedade é algo que destrói a vida de muita gente. A ansiedade é um primeiro passo para algumas síndromes. A ansiedade é um primeiro passo para a depressão. A ansiedade é um primeiro passo para uma vida longe da paz, da alegria, da convicção do propósito de Deus na sua vida. Então, você sabe, hoje, crianças, muito jovens ainda, de 12 anos, 13 anos, vivem ansiedade. Crianças muito novas hoje se enveredam por caminhos da alimentação inadequada, outros estão sendo escravos da tela de um celular, da tela de um computador, porque são pessoas que estão vivendo problemas sérios relacionados à ansiedade. A ansiedade rouba o seu equilíbrio emocional. A ansiedade rouba a sua sensatez. A ansiedade faz você se consumir. A ansiedade gera uma angústia e a angústia faz você se consumir dia após dia. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber que Paulo ele vai trazer alguns princípios muito poderosos para que nós possamos viver a vida que Moisés viveu e como o apóstolo Paulo está nos ensinando a viver. E ele vai dizer algumas coisas importantes. E a primeira coisa que ele diz assim, que pessoas que vivem ansiosas, pessoas que vivem angustiadas, pessoas que vivem presas a tantas coisas. Porque a ansiedade, irmãos, ela é fruto de coisas na nossa vida, pensamentos errados. A ansiedade é fruto de expectativas erradas. A ansiedade ela é fruto de circunstâncias não alcançadas. A ansiedade ela é fruto de problemas, circunstâncias que nós enfrentamos no aspecto material, no aspecto físico. A ansiedade ela vai desencadeando a nossa vida por algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida. E o apóstolo Paulo ele vai dizer, parecido com aquilo que Moisés está nos dizendo, o primeiro caminho para você vencer a ansiedade é você ter consciência da presença. Consciência da presença.
O apóstolo Paulo vai dizer essa frase, eu acho ela muito maravilhosa, porque ele diz assim: perto está o Senhor. Mais ou menos ele está dizendo, a presença de Deus, ela está com você. E muitas vezes nós vivemos uma vida de ansiedade, de preocupação, de perturbação. Muitas vezes nós vivemos uma vida de afastamento da presença do Senhor. Porque nós, tantas vezes, irmãos, temos permitido que essa presença de Deus não seja real na nossa vida. E nós precisamos buscar a Deus. Nós vamos derramar o nosso coração de Deus, como Moisés ali derramou, armando a sua tenda e indo para fora do arraial para buscar a Deus. Porque Moisés entendia que a única forma dele conduzir aquele povo à terra da qual Deus havia prometido era se ele tivesse consciência da presença. Quando não há presença, você fica perdido. Quando não há presença, consciência da presença, você fica sem rumo. Quando não há consciência da presença, você fica sem direção. Então é muito importante, querido, que você tenha isso convicto no seu coração. Consciência da presença. Você precisa buscar a Deus, orar ao Senhor, desejar o Senhor. Você sabe, eu me lembro, uma época eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, numa questão emocional, e eu fui fazer uma ressonância magnética da coluna aqui, essa coisa toda. E aí o cara, né, te coloca naquela mesa, que vai entrar dentro daquele tubo, e aí ele me colocou ali, e colocou um negocinho na minha mão e falou assim: olha, se você sentir qualquer coisa, aperte esse botãozinho. E aí quando ele começou a me colocar ali dentro, irmãos do céu, Jesus amado, me veio um negócio tão ruim, mas tão ruim, que eu pensei, eu vou morrer. E aí aquele botãozinho eu comecei, apertar um monte de vezes. E ele, calma, nós já estamos indo. E eu, apertando. E aí ele chegou lá na sala correndo, me tirou lá de dentro. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu estou morrendo. Ele falou, não, você não está morrendo, está tudo normal. Eu falei, não, eu estou morrendo, me tira daqui. Aí ele falou, depois de um tempo, ele falou, vamos tentar de novo? Eu falei, vamos tentar de novo, aleluia. Aí, irmãos, foi tão interessante porque a hora que ele fez todo aquele processo, saiu da sala, colocou aquele negócio na minha mão, que ele foi colocar eu de volta naquele lugar, eu falei, na hora, Senhor, a presença do Senhor está comigo. E comecei a orar em línguas, orar em espírito. E sabe, ele me colocou dentro daquele negócio. Fiquei ali não mais de alguns minutos. E eu fiz o exame, saí daquele lugar tão tranquilo, tão em paz. Mas por quê? Porque naquele momento veio consciência de presença. A ansiedade, irmãos, é fruto da não consciência da presença de Deus na sua vida. Quanto mais você entende que Deus está presente no seu dia a dia, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus contextos que estão tão grandes, tão difíceis, tão enormes muitas vezes, quanto mais você tem consciência da presença, mais você fica em paz. Me lembro uma vez, estava andando com meu pai, eu era ainda muito pequeno, e a gente andando na rua, eu e meu pai, e aí vinha um cachorro enorme, um cachorro muito grande para perto de nós, assim, na nossa direção. E aquele cachorro que você vinha assim, claramente que ele ia nos morder. E aí quando esse cachorro foi chegando bem perto de nós, eu fui falando meu pai, pai ao cachorro, pai ao cachorro. E meu pai firmou assim, segurando a minha mão e falou, filho, fica tranquilo. E quando aquele cachorro chegou bem perto, meu pai deu uma virada assim, irmãos. Meu pai deu um golpe de giraia nele assim, entendeu? Mas não pegou, aleluia. Mas aquele cachorro, né, deu uma volta assim, saiu correndo de nós. Mas sabe, qual é a grande questão? O senso de proteção. Naquele momento, meu pai era a minha proteção. Eu quero te dizer uma coisa essa noite. Você tem uma proteção constante na sua vida. A presença do Senhor está com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está com você. Ainda que estoure uma guerra contra você, Ele está com você. Ainda que caia 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, Ele estará com você. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Quantos creem nisso? Diga amém. Sabe, nós precisamos ter consciência da presença. A presença, irmãos, é que vai fazer com que todas as coisas das nossas vidas se tornem mais fáceis. A presença é que vai fazer com que no meio das adversidades,
no meio da angústia, no meio das incertezas, no meio das circunstâncias das quais você vive no dia a dia, a presença vai te trazer paz. A palavra do Senhor fala que quando os discípulos entraram naquele barco e foi atravessar, o mar, a Bíblia diz que quando eles estavam atravessando o mar, houve uma tempestade. E aquela tempestade jogava aquele barco para todos os lados. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram desesperados. Desesperados. E a palavra do Senhor fala que Jesus estava no barco. E aí depois deles tentarem, e é isso que muitas vezes você faz. Você não tem consciência da presença. E aí muitas vezes na sua vida, quando vem as adversidades, sabe o que você quer fazer? Você tenta de todas as formas resolver o problema. Mas você esquece que a presença está com você. E a Bíblia diz que depois que eles tentaram de todas as formas, aí um tem a ideia brilhante. Qual é a ideia? Mestre, não te importas que vamos morrer? Aí Jesus estava fazendo o que, irmãos? Irmãos, lembra o que ele estava fazendo? Dormindo. Quem dorme no meio de uma tempestade, irmãos? Barco quase virando, vai todo mundo morrer afogado. Quem dorme? Quem tem consciência da presença. A Bíblia diz que o Senhor então levanta, e qual que é a primeira coisa que Jesus fala para eles? Como é que está a tempestade? É isso que Jesus fala para eles. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Porque você sabe que quando você não tem consciência da presença, a fé é roubada. A fé é roubada. Então entenda, querido, você precisa ter consciência da presença. Porque quando você tem consciência da presença, e sente a presença, e toca na presença, e desfruta da presença, no meio da tribulação, a presença estará com você. E porque a presença estará com você, você vai ver o livramento do Senhor. Lá no livro de Êxodo, capítulo 15, Deus fala com Moisés quando Faraó está vindo em direção a eles. Capítulo 14, quando o Faraó está vindo em direção a eles, e a Bíblia diz que quando o Faraó está bem perto, o povo começa a desesperar, ficar muito desesperados. E aí Moisés fala assim para eles, olha que palavra tão poderosa. Moisés fala assim para eles: aquietai-vos. Aqui é o que, irmãos? Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Depois ele diz: esperem. Diga para o seu irmão: espera. Sabe, para de se mover com a sua força, com o seu braço, com a sua capacidade humana, com a sua habilidade humana de resolver. Para com isso, por favor. Espere em Deus. Aquietai-vos. Depois, espera. E aí ele termina dizendo: porque hoje vocês verão as grandes maravilhas do Senhor. Sabe, quando nós, irmãos, temos essa consciência de presença, nós descansamos. Você está no meio da batalha, é óbvio que você faz o que precisa ser feito, mas você está no meio da batalha, mas você sabe, a presença vai me guiar a um lugar seguro. Amém, irmãos? Diga: a presença de Deus vai me levar a um lugar seguro. Segunda coisa, a presença vai te trazer paz. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 6 ao verso 9, ele vai dizer: a paz com Deus, a paz de Deus. A paz, irmãos, é resultado de uma fé em Cristo. A paz de Deus é consciência da presença. Ela acontece de uma forma muito prática na vida de todo crente. Quando você tem consciência da presença, você tem paz. Está lá enfrentando uma tribulação, uma luta, uma guerra, um desespero, mas você tem consciência da presença. E porque você tem consciência da presença, o que aquilo gera no seu coração? Paz. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu sei que Ele não me abandona. Eu sei que Ele não me deixa. Eu sei que Ele conhece as minhas lutas, as minhas dores, as minhas dificuldades. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele sabe aonde precisa haver uma intervenção. E então eu vou dormir em paz.
Quantos estão precisando de Rivotril para dormir, irmãos? Remédio de tarja preta. Quantos estão aí escravos de medicação? Quantos estão escravos de tantas coisas? Porque, na verdade, eles não têm consciência da presença. Porque a presença te traz a graça para você dormir. Esses dias me deu um sono assim, tão sono, irmãos. A gente foi levar minha filha em casa, acho que foi sexta-feira, a gente estava participando de um evento, depois fomos levar ela em casa, quando eu estava vindo embora dentro do carro, falei para minha esposa, hoje eu estou com sono. E ela falou, nossa, você tem sono? Eu falei, de vez em quando, aleluia. E sabe, cheguei em casa, né, já subi para o quarto logo, cheguei lá, fechei tudo, desliguei tudo, coloquei a coberta. Irmãos, antes dela chegar no quarto, eu já estava profundamente dormindo. Sabe aquela coisa assim, de você poder dormir em paz, descansar em paz, saber que aos seus amados, quantos são amados do Senhor, que diga aleluia, diga glória a Deus, diga eu sou amado do Senhor, diga eu sou muito amado do Senhor. A Bíblia diz, aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Olha para o seu irmão e fala, dorme querido, dorme, aleluia. Sabe, dormir é descansar em Deus. Dormir é você ter paz. Não é você ficar ansioso, meu Deus, como é que eu vou resolver aquela situação? Como é que eu vou resolver aquele problema? Como é que eu vou lidar com aquela circunstância? E a minha esposa, Deus, aquela mulher, meu marido, oh homem grosso, misericórdia. Meus filhos ainda não estão em Deus. Minha empresa, meus negócios. Se você tem consciência de presença, você vai ter paz. Paz. No meio da luta você tem paz, porque você sabe que você é muito amado, e porque você é amado, o Senhor vai cuidar de você. Quantos creem que Deus vai cuidar de você? Diga aleluia. Terceiro, você deve aprender a orar de forma correta. A Bíblia diz que Moisés armava a tenda e ele orava ao Senhor, ele buscava a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que não é simplesmente ter consciência de presença, mas é também ter consciência de como orar. No versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai dizer como deve ser a oração. E a oração deve ser com reverência, com fé e com confiança, desfrutando do Senhor, honrando e adorando. Sabe, a oração ela é assim. A oração muitas vezes, irmãos, não é aquela oração, porque muitos de nós, quando estamos passando por lutas, veja isso. Quando você está passando por alguma luta, como é que você ora? Oh Deus, o Senhor sabe que eu sou um vermezinho de Jacó. O Senhor sabe que eu não sou ninguém, Jesus. Mas se o Senhor puder ter misericórdia de mim, eu ia ter vergonha de chegar na presença do Senhor. Sabe, sim, aquela oração de vítima, né, de coitadinho. Não, irmãos, não. Nós vamos orar de forma correta. Deus, eu estou aqui na presença do Senhor. O Senhor se faz presente na minha vida. A sua glória se manifesta. Eu creio no seu poder. O Senhor é um Deus bom. E na minha oração hoje eu não estou orando pedindo algo ao Senhor, mas eu estou orando apropriando daquilo que Jesus já fez na cruz por mim, no nome de Jesus. E porque eu sei que Deus já moveu na minha vida, hoje eu quero te glorificar. Hoje eu quero te exaltar. Hoje eu quero te engrandecer. Hoje eu quero te honrar, hoje eu quero te adorar, porque eu sei que a vitória do Senhor na minha vida ela é certa para a glória do Senhor. Essa é a oração que glorifica a Deus. Essa é a oração que faz você, né, não viver essa vida ansiosa, preocupada. Essa é a oração que agrada a Deus, porque você está honrando a Deus. Que quando você ora ali com esse coitadismo, oh Jesus, Jesus está falando para você, eu já fiz da sua vida, lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, eu já te dei vitória, eu já restaurei sua vida, eu já transformei sua família, eu toquei sua empresa, seus negócios, seu ministério, sua igreja, o GC, seus discípulos, eu já toquei com o meu poder. E quando você ora dessa forma, você se apropria do que Jesus já fez por você. Sabe, nós precisamos disso. Nós vamos ter essas orações, irmãos, que verdadeiramente tocam o coração de Deus. Nós vamos ter essas orações, sabe, irmãos, que muitas vezes ela nos leva a termos a posição correta na presença de Deus. Haverão momentos, óbvio, que você vai ter que suplicar a Deus, mas não com esse espírito de coitadismo.
Haverão momentos que você vai ter que pedir a Deus com muita intensidade. Haverão momentos que você vai ter que rogar a Deus com muita profundidade. Mas nunca com esse espírito de coitadismo. Mas sempre com esse espírito de fé. Senhor, eu suplico, entra nessa situação, coloca a tua mão, reverta essa situação. Deus, glorifica seu nome, exalta o seu poder. Deus, afasta as forças da maldade, manifesta a sua grandeza, revela o seu poder, mostra quem tu és. E você vai ver a manifestação da presença. Manifestação do que, irmãos? Da presença. Quantos querem presença de Deus na sua vida? Diga aleluia. Quarto, irmãos, nós precisamos pensar da forma correta. Isso é importante para nós. No verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, e isso é fruto da presença. Ele diz assim, finalmente, irmãos. Finalmente o que, irmãos? É o final. É o fim. Ele está trazendo uma direção para nós. Ele está dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe nisso, seja então isso que ocupe o vosso pensamento. A ansiedade, irmãos, escuta, ela é fruto também dos seus pensamentos negativos. Não é, escuta, não tem nada a ver com aquela questão, é poder da mente, bispo. Não. Moisés, irmãos, isso é tão maravilhoso, ele tinha tanta consciência da presença, que quando Moisés ia orar, ele tinha uma mente conectada com o coração de Deus. E o que Moisés pede para Deus, lá no livro de Êxodo 33, que acabamos de ler, é uma oração, irmãos, é um pedido de alguém que tinha consciência da presença. E aí você precisa ter muito cuidado, porque o que ocupa os seus pensamentos? Lá no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7, a Bíblia diz assim, porque como imagina em sua alma, assim você é. Diga isso comigo, diga assim, porque como, só os que estão aqui, diga comigo, diga, porque como eu imagino na minha alma, assim eu sou. Então, presta atenção, o que você pensa de você? Quais são os pensamentos que você tem de você? Se Moisés tivesse pensamentos negativos a respeito dele, ele não iria na presença de Deus. Ele pede coisas para Deus, porque a gente vai terminar falando sobre isso, mas Moisés ele fala, Senhor, tudo bem, estou feliz com a sua presença, mas eu quero mais do que a sua presença, eu quero ver a sua glória. E entenda uma coisa tão importante, quando nós temos consciência de presença, os seus pensamentos, eles mudam. Lá no livro de Salmo, capítulo 19, versos 7 ao 9, a Bíblia diz que nós devemos meditar a respeito da palavra do Senhor. Porque quando você medita a respeito da palavra do Senhor, a Bíblia diz que a meditação na palavra, no que a Bíblia diz, isso vai trazer paz no seu interior. É por isso que muitas vezes vivemos ansiosos. É por isso que muitas vezes não conseguimos conectar o Senhor. É por isso que muitas vezes não conseguimos ouvir o Senhor. Mas por quê, irmãos? Porque a paz nos é roubada, porque permitimos que a nossa mente seja invadida por pensamentos negativos. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 4 também vai dizer sobre isso, sobre a questão da nossa batalha espiritual. E a maior batalha que você tem é na sua mente. A maior batalha que você tem é na sua mente. Porque o tempo inteiro Satanás está tentando ganhar a sua mente. Porque se ele ganha os seus pensamentos, ele vai ganhar a sua vida. Porque é uma grande verdade, irmãos. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram palavras. Palavras geram comportamentos. E comportamentos vai fazer você muitas vezes ter uma atitude, uma vida que está muito aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Quanto mais você pensa, segundo a luz da palavra, mais você também vai ter comportamentos que glorificam o nome do Senhor na sua vida. É por isso que muitas vezes tantos crentes, sabe, irmãos, vivem comportamentos tão inadequados. Tem práticas tão inadequadas, escolhas tão ruins. Mas por quê? Porque os pensamentos são muito negativos. E pensamentos negativos constroem uma vida também negativa. Eu não sei quantos já leram, tem até livros que falam sobre isso. Irmãos, o corpo fala. Diga, o corpo fala. Sabe, o seu corpo fala.
Muitas vezes, irmão, você vai perceber assim, pessoas que estão vivendo debaixo de contextos espirituais. Lógico, irmãos, existe um contexto físico que pode ser trabalhado, um monte de coisa, mas você vai ver muitas vezes pessoas que têm uma vida debaixo de contextos de escravidão espiritual. Ele vive, assim, prostrado. Ele vive com uma postura de derrotado. Ele vive com uma postura de alguém que é muito frágil, muito fraco. Enquanto você vai ver que homens que têm uma mentalidade em Cristo, consciente de quem eles são, eles andam de cabeça erguida, porque eles sabem que Deus é por eles, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Lá em Provérbios, a Bíblia vai dizer sobre isso, que o escritor de Provérbios vai dizer, é uma coisa bonita de se ver um homem que anda de cabeça erguida. Um homem que não está debaixo de condenação, que não está debaixo de acusação, que não está debaixo de um peso maligno sobre a sua vida. Ele anda de cabeça erguida, consciente. O meu Deus, o meu Senhor, Ele está presente na minha vida. Quando você tem consciência de presença, diga aleluia. Sabe, então, mude a sua forma de pensar. Pense conforme a Bíblia diz. Viva conforme a Bíblia diz. Ande nos seus dias conforme a Bíblia diz. E sabe, irmãos, eu quero encerrar voltando lá para o texto, por favor, de Êxodo capítulo 33, quero encerrar dizendo para você sobre isso, aqui no livro de Êxodo capítulo 33, a gente vai perceber que Moisés tem muita consciência de tudo isso que eu estou falando para você, e aqui no verso 12, então ele diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenastes, conduz este povo, mas não permitiste saber quem enviarás comigo, então disseste, eu conheço-te pelo nome. Deus o conhece pelo nome. Deus conhece Moisés pelo nome. E aí a Bíblia diz assim, e de você tenho me agradado. Deus estava se agradando de Moisés. E aí Moisés vai dizer, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te desta nação e do teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Como saberás que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, e senão que nos acompanhe? E aí ele vai dizendo, que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da terra, da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo seu nome. Aí, irmãos, o verso 18, ele diz assim, então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. Que me mostre o que, irmãos? A tua glória. Percebe? Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. A consciência de presença vai te levando a níveis tão profundos de relacionamento, de intimidade, de comunhão com Deus, que você não se contenta, escuta, só com a presença. Você quer ir mais longe. Você quer coisas mais profundas. E aí a Bíblia diz que nesse dia Deus então responde a Moisés. Então Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. E então tirarei a minha mão e você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que essa consciência de presença, consciência de que, irmãos? Diga, de presença. A consciência de presença, ela te leva para um nível muito mais profundo. Eu não quero só a presença, eu quero ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que esse era o desejo do coração de um homem que tinha paz, pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus.
que era sabedor de que o Senhor estava com ele. E aí Deus, mais ou menos assim, irmãos, num linguajar goiano, Deus dá uma engambelada em Moisés. Deus fala para Moisés assim: o seguinte, eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou passar, vou te colocar no topo da rocha. Quando eu passar, minha mão vai tampar os seus olhos. E aí você vai estar na fenda da rocha. E quando você estiver ali na fenda da rocha, que eu tiver terminado de passar, eu vou tirar a mão dos seus olhos. E você vai vir ver as minhas costas. Mas a minha face, você não pode ver, Moisés. Você sabe, aquele era o desejo de Moisés. Ele não queria só a presença, ele queria ver a glória de Deus. Sabe, eu quero dizer uma coisa nessa noite. Quanto mais você vai sendo levado por Deus a níveis de consciência da presença, mais você vai ter uma transformação de vida tão poderosa, que vai chegar um momento na sua vida que você não contenta mais só com presença. Você quer ver a glória de Deus. Você quer ver a manifestação da glória de Deus. Você quer ver a manifestação dessa presença. E aí não é mais a presença, escute, irmãos, não é mais a presença consciente de fé, porque Ele está em nós. Mas não é mais só essa presença que é consciente de fé, mas é a presença que é consciente da presença. Ele está aqui. E é por isso que muitas vezes, sabe, irmãos, num culto como esse, como outros, muita gente sai de uma reunião como essa dizendo: meu Deus, o Senhor falou demais comigo hoje. Outro sai dizendo: eu não senti nada, eu não vi nada. Porque é consciência de presença. É que no momento do louvor que a gente estava aqui, a presença de Deus se manifestando, se revelando, alguns profundamente se derramando na presença de Deus, outros profundamente se derramando numa tela de celular, outros profundamente se derramando a qualquer coisa que chama a sua atenção, mas outros profundamente derramados na presença do Senhor. E aí a Bíblia diz que Moisés, sabe, irmãos, ele não se deixava levar pela circunstância. Ele queria a glória de Deus. Quero ver a glória de Deus na minha casa, quero ver a glória de Deus na minha família, quero ver a glória de Deus na minha empresa, no meu trabalho, no meu ministério. Quantos trocam o ministério, irmãos, porque não tem consciência de presença? Quantos estão trocando o ministério que Deus tem para eles por uma aventura? Quantos estão trocando o ministério que Deus tem para ele por escolhas completamente ruins na sua vida? Quantos têm trocado a glória de Deus por qualquer coisa? Muitas vezes, você sabe, na igreja as pessoas falam: o culto vai começar às 18 horas. As pessoas falam: ah não, começa só o louvor mesmo, eu vou depois, porque eu quero a palavra. Percebe? É não amar a glória, é não amar a presença. E a pior coisa da vida de um cristão é quando ele perde a paixão pela presença, é quando ele perde a paixão pela glória. A vida dele se torna uma vida comum, natural. Ele perde o peso da santidade, ele perde o peso da consagração, ele perde o peso da santificação, ele perde o peso da obediência, da renúncia, da entrega, porque a glória já não tem mais importância para ele. Igreja, culto, se tornou só um desencargo de consciência para muita gente. Mas quanto mais nós temos consciência da presença, mais o sentimento do nosso coração é: eu quero ver tua glória. Mostra-me quem tu és, revela-me quem tu és. Eu não posso viver sem ver a tua glória. Moisés tinha esse desejo no seu coração, esse anseio no seu coração. Essa era a expectativa do seu coração. E a Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Mateus, nos Evangelhos, Mateus capítulo 17, escuta isso. Desse dia aqui, desse ano aqui, que Moisés disse para Deus: mostra-me o que, irmãos? Mostra-me o que? Tua glória, me mostra a tua face. O que Deus fala para ele? Olha, Moisés, não tem jeito, você vai morrer. Mais ou menos Moisés estava dizendo: tá bom, Senhor, mas eu quero te ver. Desse dia aqui
até lá no livro de Mateus, capítulo 17, passam-se, escuta, 1400 anos. 1400 anos. Depois de 1400 anos, a Bíblia diz que lá no livro de Mateus, capítulo 17, Jesus vai em um monte orar, os irmãos lembram? Chamado Monte da Transfiguração. E agora, depois de 1400 anos, Jesus vai no Monte da Transfiguração, leva com ele Pedro, Tiago e João. E Jesus, a Bíblia diz que ele é transfigurado. E quando Jesus é transfigurado, duas pessoas se apresentam diante de Jesus. Os irmãos lembram? Quem era? Moisés e Elias. E mais ou menos Deus está dizendo assim: ei Moisés, há 1400 anos lá atrás, você disse que você queria ver minha glória. Deus agora está dizendo para ele: eu estou te mostrando a minha glória. Porque 2 Coríntios a Bíblia diz que a glória de Deus se revela na face de Cristo Jesus. Naquele dia, quando Moisés estava olhando para Jesus, Deus estava dizendo: o anseio do seu coração será suprido, porque eu não esqueci do desejo do seu coração. Você queria ver minha glória? Veja a minha glória. Cristo é a minha glória. Sabe, nós vamos entender isso, irmãos, porque essa consciência de presença vai fazer você perder, sabe, irmãos, a importância de outras coisas. Cristo será a coisa mais importante da sua vida. A glória de Deus será a coisa mais importante da sua vida. Estar com Jesus, viver com Jesus, desfrutar dessa presença será a coisa mais importante da sua vida. Não tem outra coisa mais importante. E o desejo do nosso coração vai ser: Senhor, mostra-me a tua glória. Entra com a sua presença, manifesta o seu poder, revela a sua grandeza, me mostra quem tu és. Eu quero te ver, eu quero te ver. Sabe, a gente não se contenta, irmãos, com uma coisa superficial, natural, não. Não há um contentar com isso. Nosso desejo é: Senhor, eu sei que o Senhor está presente, eu sei que o Senhor habita em mim, eu sei que seu Espírito está em mim, e eu creio nisso. Mas Senhor, não é só isso. Eu quero ver tua glória, eu quero ver sua presença. Revela a glória do Senhor. Entra no impossível, revela a sua glória. Manifesta o seu poder, curando o que era impossível ser curado. Revela a sua glória. Me mostra o seu amor, que é a manifestação da sua glória. Me mostra quem tu és. Eu quero te conhecer, não de ouvir falar, mas eu quero ter a consciência de que a glória e a presença do Senhor está comigo. Sabe, porque Moisés, há muitos anos atrás, teve esse desejo. Agora, depois de muitos anos, o Senhor está dizendo para ele: o seu desejo fez com que eu pudesse revelar Cristo a você, Moisés. Porque se você queria ver a minha face, eu te mostro a minha face. A minha glória é Cristo Jesus. Sabe, por isso você tem que ter esse desejo, essa fome, sabe, irmãos? Porque o que vai fazer você viver uma vida em paz, pensamentos, comportamentos, atitudes, escolhas, decisões, é essa consciência da glória, da presença. Muita gente que ignora isso. Por isso que tem muita gente, irmãos, que você vai ver a vida de muitos crentes ser tão diferente da vida uns dos outros. Porque tem muita gente que o desejo dele, irmãos, não são essas coisas desse mundo. O maior prazer dele não é as coisas desse mundo, ainda que elas sejam importantes, mas não é isso o mais importante. O mais importante é que a presença manifesta de Deus se revele na minha vida, através da manifestação da sua glória na minha vida. Sabe, e como é que é isso? Vou encerrar dizendo isso para você. Você precisa ter tenda. Você precisa ter uma tenda. Você precisa ter uma tenda, porque tenda fala de intimidade, fala de relacionamento. É a tenda, é na tenda que ele vai se revelar.
É na tenda que Ele vai se manifestar. É na tenda que Ele vai falar com você. É na tenda que Ele vai trazer direções. É na tenda que Ele vai te mostrar o caminho. Sabe, então não ignore a vida de tenda. Não ignore a vida onde você pega a sua tenda, coloca nos seus ombros, sai para fora do contexto. Nossa, estou passando tanta luta, tanta dificuldade. Ei, deixa isso tudo para lá. Pegue a sua tenda, arme a sua tenda fora do arraial. Ali uma coluna de nuvem vai se revelar. E Deus falará com você no meio da nuvem. E aí todas as suas ansiedades, seus medos, seus conflitos, suas dores, no meio da nuvem o Senhor vai te dizer: descansa, meu filho, eu estou com você. Descansa, minha filha, no meio da sua batalha eu sou o seu Deus. Descansa, família, porque não há impossível para o Deus que você serve. No meio da nuvem o Senhor falará com você face a face. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter paz, porque a intimidade traz presença. A presença revela a glória, e a glória traz consciência. O Senhor está comigo. Amém, irmãos? Sabe, vai para a tenda. Vai para esse nível de intimidade. Vai para esse nível de entrega. Fique de pé, por favor. Fique do jeito que você quiser, sentado, deitado, ajoelhado. Mas eu queria que você falasse com o Senhor nessa noite. Senhor, eu quero essa presença. Eu preciso dessa presença. Sem presença, sua vida é uma vida comum. Vou te dizer uma coisa séria: homens sem presença têm uma vida comum. Homens com presença têm uma vida sobrenatural. Há muita gente com uma vida comum, mas há muitos cristãos com uma vida sobrenatural. Gente que está vivendo milagres, gente que está vivendo coisas extraordinárias, gente que está vivendo coisas sobrenaturais, gente que está vivendo o propósito de Deus, gente que está desgastando seus dias com o chamado profético de Deus, mas porque a consciência da presença traz propósito na sua vida. E agora você sabe o que viver, o que fazer, onde ir, o que não ir, onde agir, onde não ir. A consciência da presença. Sua vida não é comum. Nós estamos aqui só de passagem. Você tem consciência de que enquanto nós estamos aqui para revelar a glória de Deus aos homens, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Queria que você orasse nessa noite no nome de Jesus. Gostaria que você colocasse sua vida na presença do Senhor e dissesse para Deus: Deus, eu quero a presença do Senhor. Talvez a ansiedade tenha te consumido, talvez o medo tenha te consumido, talvez tantas coisas, as incertezas, talvez as dúvidas, os medos, os conflitos de alma, talvez as questões financeiras, emocionais, espirituais, elas têm te consumido, e você, dia após dia, olha para você e percebe que você está sendo consumido por essas coisas. Mas a consciência de presença, a consciência de glória vai restaurando todas as coisas na sua vida, vai transformando todas as coisas na sua vida, de forma que a sua vida vai sendo colocada dentro de uma perspectiva do céu. E agora o que vai se tornando mais importante para você não é o dinheiro, ainda que você tenha o dinheiro, não é o carro, ainda que você tenha o carro, não é a casa, não é nem casamento, não é filhos, não é nada disso. Mais importante para você é Cristo. Cristo é primeiro, Cristo é a fonte, Cristo é o fundamento, Cristo é a essência, Cristo é a base, Cristo é a glória do Pai revelada a nós. Quando nós olhamos para Ele, nós vemos o Pai. Quando nós olhamos na sua face, nós vemos o Pai. E ver Jesus é ter sua vida transformada, ver Jesus é ter sua vida restaurada, ver Jesus é ter sua vida completamente inundada por um amor que não se pode explicar. Quando Jesus olhava nos olhos das pessoas, a Bíblia diz que as pessoas se constrangiam, tamanho era o amor de Deus que se revelava através da face de Jesus. Eu quero declarar nessa noite no nome de Jesus: a glória de Deus vai entrar na sua casa, a glória de Deus vai entrar na sua vida, a glória de Deus vai entrar nas suas necessidades, a glória de Deus, a presença de Deus, de forma que você vai viver uma vida tão cheia da presença, tão cheia da glória, que isso será o mais importante para você. Mas isso parte do princípio, do desejo do seu coração, do anseio do seu coração. Eu quero ver a glória de Deus,
Eu quero ver a presença manifesta de Deus. Eu não quero só essa presença que é fruto da fé, que eu creio que Ele está em mim, aleluia, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E quanto mais você vai descendo a níveis de intimidade, de relacionamento, mais o desejo aumenta. Eu quero ver a glória de Deus. Que seus olhos falem com o Senhor. Isso tem que ser o desejo do seu coração. Há um desejo no meu coração, mas qual é o desejo do seu coração? Qual é o anseio do seu coração? Oh Espírito de Deus, derrame o seu coração nessa noite, querido, na presença de Jesus. Clame por Ele, chame por Ele, invoque a glória de Jesus sobre a sua vida nessa noite. Oh, no nome de Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Não tenho medo. Será que você pode cantar isso nessa noite? Mostra-me tua glória, Jesus. Não tenho medo. Nós não temos medo, não. Eu não tenho medo. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu quero Jesus. Oh, Eu quero olhar na face. na face daquele que eu amo e ficar na presença do meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. Declare mais uma vez, quero olhar. Quero olhar na face daquele que eu amo E ficar na presença, na presença, na presença. meu lugar. Quero olhar Nós declaramos, Jesus, nessa noite, o desejo do nosso coração é ver a glória de Deus, é ver a glória de Deus. Mostra-me tua glória. Mostra-me, Jesus, a tua glória. Revela-me quem tu és. Abra os meus olhos nessa noite, para que eu veja o Senhor e contemple a grandeza de quem tu és. Mostra-me tua glória. Mostra-me. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Espírito de vida, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Oh, Jesus. Há uma glória de Deus a ser revelada sobre nós neste lugar. Há uma glória de Deus a ser revelada na sua vida nessa noite. Há uma glória de Deus. Se você ora em novas línguas, comece a orar em novas línguas. Deixe que a glória de Deus tome a sua vida nessa noite. A presença de Deus está neste lugar. Não saia daqui nessa noite da mesma forma que você entrou, mas permita a glória de Deus, a presença de Deus manifesta tocar a sua vida neste lugar nessa noite, no nome de Jesus. Shebabacanta na babaiô. Lebalaracharabalamanás. Espírito. Beleza me encanta. Me perco em teus olhos. Eu quero andar na presença. Essa glória
mamá canta na balabalabala, xaralalabalabala. Xandara canta na balabalabala, xaralalabalabala. Espírito de Deus, mostra-nos, mostra. Abre os nossos olhos nessa noite. Abra os nossos olhos, abra os nossos olhos. Não há um motivo maior do que a presença manifesta. Não é só uma consciência de presença, mas é um manifestar da presença, da glória de Deus. Hoje seus olhos podem ser abertos. Cristo Jesus veio para que os nossos olhos pudessem ser abertos e nós olharmos a face de Deus na pessoa de Jesus. A face, a glória de Deus, a glória de Deus. Não há ninguém que veja a glória de Deus que não morra. Sabe, eu quero te dizer algo nessa noite. Quanto mais você vê a glória de Deus, mais você morre para o pecado, mais você morre para o mundo, mais você morre para aquilo que não tem sentido, não tem propósito. Quanto mais você vê a face de Deus, mais você está vivo para a manifestação do poder de Deus na sua vida. E através da sua vida, você vai vencer o pecado, querido, olhando para a face de Deus. Você vai vencer áreas da sua vida olhando para a face de Deus. Seu temperamento, seu comportamento, suas práticas erradas serão transformadas. Quanto mais você olha para a face de Deus, porque a face de Deus, ela nos constrange, o amor de Deus nos constrange, a face, a glória de Deus nos leva para um novo nível, para uma nova realidade. Oh, derrama seu coração diante de Jesus esta noite, diga: Deus, por favor, deixe-me te ver, deixa-me ver o Senhor, ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus será fruto do anseio do seu coração, será fruto do desejo mais profundo do seu ser. Ver a glória de Deus será fruto do anseio do seu coração. Quanto mais você anela, quanto mais você deseja, mais Ele se revela. Você sabe, Deus não se revelou a muitos homens, nem todos viram a glória de Deus, nem todos foram tidos por Deus. Quando Deus disse: eu te conheço pelo nome, eu falo com você face a face. Deus quer dizer para você nessa noite: Ele fala com você face a face, Ele conhece o seu nome, Ele sabe quem você é, porque o anseio do seu coração é ver a glória de Deus. Aleluia! Oh, Espírito de Jesus, se revela, se revela, se revela, se revela, se revela, se revela. Hoje que escamas espirituais caiam dos olhos, hoje que tapões nos ouvidos sejam arrancados. Hoje, Deus, que um toque do seu poder toque-nos neste lugar de uma forma sobrenatural, no nome de Jesus. Mostra-me, diga mais uma vez. Mostra-me tua glória. Erga a sua voz, diga para Ele. Erga as suas mãos, diga para Ele. Mostra-me tua glória. Mostra-me, mostra-me, mostra, mostra. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu quero
seus olhos, por favor. Sabe, desejar a glória de Deus é aquilo que nós mais deveríamos fazer diariamente. Perceber essa presença, não no aspecto da fé, de crer que Ele está em nós, mas nessa presença manifesta, aonde você vai perceber que Deus se revelou, que a presença de Deus se manifestou, aonde você vai perceber que uma glória entrou na sua casa, entrou na sua vida, produzindo algo inexplicável em você. Eu quero encerrar dizendo algo para você nessa noite, no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que naquele dia, quando Jesus voltar, muitos vão dizer: mestre, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Jesus vai dizer para eles, e vai dizer claramente: eu nem vos conheço. Porque o mais importante para nós, querido, não é você ou o quanto você conhece de Jesus, mas o mais importante é o quanto Ele conhece de você. E naquele dia você vai poder ouvir de Jesus: eu te conheço, eu te chamo pelo nome, entre para o gozo do teu Senhor, porque a sua vida foi uma vida que desejava a glória do Senhor. Sabe, não busque solução para os seus problemas, busque a glória de Deus. Não busque resposta para as suas necessidades, busque a glória de Deus. Porque quando a glória se manifesta, todas as outras coisas são resolvidas na sua vida. Quando a glória entra em áreas da sua vida, todas as outras coisas são resolvidas. Então não busque, sabe, muitas vezes, resposta para os problemas. Busque a glória de Deus. Porque se a glória de Deus entrar, tudo é transformado. Tudo é transformado. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite no nome de Jesus. Saímos daqui nessa noite com a consciência de presença de Deus, com um coração desejoso por mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, muito mais da tua presença. Nós queremos, ó Deus, ter consciência de presença, e queremos ver essa presença ser manifesta. Eu oro hoje para que esses dias sejam dias onde o Senhor vai se revelar a nós, onde o Senhor vai se mostrar a nós, nos dê sinais poderosos nesses dias, da manifestação da sua presença, da sua glória nas nossas vidas. É isso que eu te peço nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos cubra com essa glória, que o Senhor nos cubra com essa presença. Que a nossa semana seja uma semana de vitória em Cristo, porque a glória de Deus é revelada nas nossas vidas, no nome de Jesus. Seus olhos ainda, eu sinto algo no meu coração. Eu não sei se você tem presença habitando em você, mas a presença habitando em você, ela é fruto de uma decisão. A decisão de você entregar a sua vida para Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E eu queria te fazer um convite, não eu, mas Jesus, porque é Jesus que nos faz esse convite, é Ele que nos chama. Talvez você está aqui nessa noite e você nunca disse sim ao convite de Jesus, para entregar a sua vida para Ele. Mas hoje eu queria dizer a respeito desse convite para você. Será que hoje não é a noite que Jesus quer entrar no seu coração e mudar a sua vida completamente? E se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, dizer para Jesus: Jesus, entra na minha vida, que a presença de Jesus entre na minha vida, é só você dizer para Jesus: eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E se nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus, confessá-lo como seu Senhor e o seu Salvador, aí mesmo onde você está, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu gostaria de fazer uma oração por você nessa noite, no nome de Jesus. A Bíblia diz em João 12, que a todos quanto receberam como Senhor da sua vida, é lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você hoje quer entregar a sua vida, quer reconciliar-se com Jesus, coloque a mão no seu coração e nós vamos fazer uma oração juntos. Diga: Senhor Jesus, nessa noite
diante do Senhor, eu estou confessando a Ti como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que eu preciso do Senhor, que hoje o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que eu possa ter a certeza de que o amor, a graça, a presença e a glória do Senhor toca a minha vida nesta noite. Diga: eu espontaneamente entrego a minha vida para o Senhor, para que o Senhor seja o meu único e suficiente Salvador, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Sabe, talvez você fez essa oração nessa noite pela primeira vez. Talvez você está reconciliando com Jesus nessa noite. Mas se você fez, aí onde você está mesmo, sem com nenhum constrangimento, porque você está fazendo isso na presença de Jesus, só levante sua mão como um sinal de que você está dizendo: eu estou fazendo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas alguém, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas alguém nessa noite quer confessar a Jesus como seu Senhor, reconciliar-se com Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Queria te pedir, antes de você ir embora, por favor, não deixe ali no lounge, esteja conosco ali, porque é importante a gente poder ter esse tempo ali com você. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o poder de Deus se revele e se manifeste na sua vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimente no mínimo aí 1000 pessoas. Nós estamos encerrados no nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus.